Fala, galera, diferença! Boa noite, que Deus te abençoe de uma forma especial, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma vez em mais um culto para celebrar o Senhor, glorificar ao Senhor, engrandecer o nome do nosso grandioso e eterno Deus, amém? Estamos aqui nessa noite, então essa noite tem algo muito especial. Vamos estar aqui, Mazinho está aqui para poder trazer a palavra de Deus, uma palavra poderosa para tocar o teu coração de uma forma especial. Deda também está aqui, daqui a pouquinho vai estar aí adorando o Senhor, trazendo aí um momento de adoração, glorificação ao Senhor também, louvando ao Senhor nessa noite. E eu estou aqui, juntamente com você mais uma vez, para juntos estarmos adorando ao Senhor, glorificando o nome do Senhor, celebrando a Ele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, amém? Você já pode aí, comece aí a compartilhe a live nessa noite, compartilhe o culto dessa noite, amém? Com seus amigos, com seus colegas, entra aí nas suas redes sociais, nos seus grupos que você faz parte aí, grupo de WhatsApp, grupo de escola, grupo de faculdade, grupo aí de família, mande geral, galera, mande geral aí, a nossa live nessa noite, amém? Compartilhe a bênção, compartilhe aquilo que Deus vai estar ministrando ao nosso coração nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, com todos aqueles que você conhece. Esse é o nosso objetivo nesse tempo, amém? Esse é o nosso objetivo de estarmos aqui. Talvez se pergunte, por que é que a gente está aqui, desde quando a pandemia começou, a gente nunca parou, de forma alguma nós nunca paramos. Essa semana eu estava conversando com Sara, e Sara disse o seguinte, quando voltar? E eu perguntei, quando voltar? Quando é que paramos? A gente nunca parou, amém? Nós nunca paramos, pelo contrário, desde quando começou essa pandemia, a igreja está aqui trabalhando, a igreja está aqui, lutando, nós estamos aqui juntos, batalhando, pastor Josué, um cara visionário, um cara de visão de Deus, amém, com a visão de reino, uma visão extraordinária daquilo que Deus tem para fazer no nosso tempo, em nome de Jesus. Então a gente não para, amém? A gente está aqui o tempo todo, além do pastor Josué, eu, pastor Daniel, os meninos que sempre estão aqui, Daniel Nascimento, Daniel Brito, Lucas, amém? Essa galera está o tempo todo aqui ligado, Sara, a gente está o tempo todo aqui batalhando, Kátia, aí os meninos do louvor, a turma do louvor, Patrick e companhia, nós estamos o tempo todo aqui trabalhando. Por que a gente está fazendo? Por dois motivos básicos e essenciais. Qual motivo? Primeiro, pelo Senhor. Primeiro, porque nós queremos adorar o Senhor. Primeiro, porque a vida não faz sentido longe do Senhor. A vida não faz sentido fora do propósito de Deus. A vida não faz sentido longe daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Outro dia eu estava pensando assim, alguma dessas coisas que passa pela cabeça, e me veio a ideia seguinte, poxa, mas se Deus não existisse? Eu estou sendo sincero, Deus é testemunha do meu coração. Se Deus não existisse, eu não queria viver, eu não queria continuar vivendo, porque para mim a vida só faz sentido nele, para mim a existência só faz sentido nele, para mim viver só faz sentido para ele, para a glória dele. Então a primeira coisa é essa, nós estamos aqui para a glória do Senhor, estamos aqui fazendo para glorificar o Senhor. E segundo, por você, cara, por você que está aí do outro lado, nós estamos aqui trabalhando, a igreja está aqui batalhando, a igreja que está fazendo, amém? Várias atividades, o pastor Josué com programa de rádio, o curso de teologia, os cultos, a gente aqui também, várias atividades, os pequenos grupos, várias coisas. Para quê? Porque a gente quer edificar a tua vida, porque a gente sabe que você é importante para Deus, a gente sabe que você é importante para o reino de Deus. Não se isole, cara, amém? Durante esse tempo, a coisa que eu tenho me preocupado, tem muita gente isolada, tem muita gente distante. Olha, durante esse tempo de pandemia, vocês que são jovens, pode olhar aí no seu WhatsApp, toda semana eu mando a mensagem para todo mundo, mando a mensagem para cada um de vocês, eu mando a mensagem individual para cada um de vocês, amém? Só que durante esse tempo de pandemia tem gente que nunca respondeu uma mensagem, tem gente que não participa dos cultos, tem gente que não conecta os cultos. Cara, não se isole, esse não é um tempo de se isolar, pelo contrário, é um tempo de nos levantarmos, é um tempo de nós nos erguermos. Isso aqui não é um acidente, isso aqui não é um stop na história, não. Isso aqui faz parte da história, nós estamos vivendo a história, nós estamos nessa geração, essa é a minha geração, essa é a sua geração, esse é o tempo que nós estamos vivendo, é o tempo que Deus nos chamou para viver, é essa geração. Então nós temos que fazer a diferença nessa geração, é nesse tempo, com todas as conjecturas, com todas as coisas, com tudo que está acontecendo aí. É por isso que nós estamos aqui, amém? Então, em nome do Senhor Jesus,
eu quero convidar você, quero conclamar você a se levantar nesse tempo, amém? Para fazer a diferença, se levantar nesse tempo para exaltar ao Senhor, se levantar nesse tempo para glorificar ao Senhor, se levantar nesse tempo para exaltar ao Senhor. Vamos sair das quatro paredes, vamos sair das fronteiras, obviamente com toda a segurança. Como é que você pode fazer isso com segurança? Olha só, eu vou te falar uma coisa para você. Durante muito tempo, isso aqui foi chamado de arma de Satanás. Durante muito tempo isso aqui era uma arma, a arma do capeta, a arma onde o diabo usou para escravizar pessoas, para prender pessoas. É como uma espada. Uma espada, ela pode ser usada pelo adversário, mas também pode ser usada por você. Eu quero que você nesse momento, nesse tempo, Deus está nos levantando nesse tempo para usarmos as armas que nós temos à disposição. E hoje o que nós temos à disposição é o que? A internet. Não tem uma pessoa que não tenha um celular, não tem uma pessoa que não possua um celular, não tem uma pessoa que não possua uma conta em alguma rede social. Então vamos usar esse tempo para levar salvação, levar vida, levar pessoas para Jesus. Eu creio que Deus está nos caminhando, levando para um novo conceito, há um novo conceito para a gente. Deus nos deu essa direção recentemente e os pastores da igreja têm pensado nessa perspectiva. O projeto Paz no Lar não é só simplesmente um projeto evangelístico, não é só simplesmente um projeto de células, é um conceito de vida, é um conceito. A gente precisa começar a viver isso, paz no lar. Nós temos uma paz, nós temos o Senhor Jesus, o príncipe da paz habita dentro de nós, cara. O Espírito Santo habita dentro de nós, nós temos a paz de Deus e nós queremos levar essa paz para os lares, através dos canais da igreja, através das atividades da igreja, queremos abençoar a sua vida em o nome do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você nesse momento para orarmos ao Senhor. Deus amado, Pai querido, eu quero colocar, Senhor, a vida desse jovem, desse adolescente, meu Deus, que a palavra nessa noite venha tocá-lo de uma forma poderosa, que ele venha ser incendiado, que ele venha ser tocado pelo Teu Santo Espírito, que o Senhor venha tocar a vida dele, a alma dele, o coração dele, em o nome de Jesus. Que ele, meu Deus, seja nesta noite, Senhor, despertado para fazer a diferença. Meu Deus, não passar por essa geração desapercebido, mas que venha fazer diferença em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Amém? Compartilhe geral aí, vai lá no grupo Diferença aí, dá uma cutucada na galera, você que está assistindo agora, fala, galera, cadê vocês? Vamos lá assistir, vamos lá participar do culto nessa noite em nome de Jesus, amém? Você tem aqui, olha, uma logozinha que está aí do lado aí do seu telefone, da sua televisão, do seu computador, em cima, né? Perto da luzinha aí, aqui ó, deixa eu ver aqui onde é que ela está, aqui, isso aí, tá vendo? Tá vendo aí a logo? Ela não está aqui por acaso, diferença, Deus nos chamou para fazermos a diferença. Só que nós estamos vivendo um tempo agora onde as pessoas estão muito buscando resposta nos homens, resposta nos políticos, a resposta é a igreja. Eu vou cantar duas músicas, são duas músicas retrôs, acredito que Deda, não sei se conhece, mas com certeza Mazinho conhece. Amém? São duas canções que eu queria que você prestasse atenção. Se você não conhecer, preste atenção, porque ela tem uma mensagem para nós. Amém? Daqui a pouquinho o Deda vai estar trazendo um louvor contemporâneo aí, louvando ao Senhor, mas eu vou cantar essas duas canções e eu queria que você prestasse atenção nelas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Não se acende a luz do sol nos 220 volts, nos palácios de Brasília. Não se acende a luz do sol com a chave de um carro conversível do ano. Não se acende a luz do sol com a ponta de um cigarro, baseado ou coisa assim. Pra que medir forças com
sol da justiça. Pra que querer brilhar mais que a estrela da manhã? Pra que combater o bem com o mal? De que lado você está? De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade, liberdade, liberdade. Você quer ficar? Amém. De que lado você está? Amém? De que lado você quer ficar? Nós estamos em uma guerra. Não há como você ficar na posição de neutralidade no mundo espiritual. Amém? Nós precisamos sermos agentes, precisamos levar pessoas para Jesus. É um tempo de nós nos levantarmos. Nós precisamos parar de sermos consumidores de conteúdo cristão, conteúdo espiritual, conteúdo virtual, conteúdo, sabe? E precisamos ser produtores de conteúdo, produtores de vida, transmissores de vida, transmissores da graça de Deus. Amém? Tem outra canção que eu gosto muito, que diz assim, ó: você que anda sozinho pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar, e vive buscando uma alegria que não há, vivendo uma fantasia sem nota, não vai encontrar. Você queime as esquinas, saiba que o tempo não parou e os problemas que hoje esconde não terminou. Vive
buscando pelas mesas sujas de um bar respostas que nunca você vai encontrar. Não vai encontrar. Você que anda sozinho pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar, e vive buscando pelas mesas sujas de um bar respostas que nunca você vai encontrar. Não vai encontrar. Solução pra sua vida. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece, se resolve. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais, se conhece mais. Você entendeu isso? Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve. Cara, de repente esses conflitos que você está vivendo aí, sabe por que você está vivendo eles? Porque você está longe. Porque você está longe do Senhor, porque você está longe do seu Criador, porque você está longe daquele que te criou, cara. Acorde. Porque existe um propósito, existe um sentido, existe um propósito na sua vida. Existe uma razão para a sua vida. Para terminar, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. Aleluias. Amém? Vou chamar agora uma vinhetazinha e na sequência Deda vai estar aqui louvando o Senhor e logo na sequência Mazinho vai estar trazendo a palavra do coração de Deus para abençoar você. Amém? Vamos lá? Em mim, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços
braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Essa música, ela é uma verdadeira declaração, uma declaração de amor, de confiança. Quando você diz que é nos braços de Deus que está o seu descanso, você está dizendo que não importa o quão difícil a situação esteja, nos braços dele você encontra descanso. Que mesmo se você passar pelo vale, ele estará ao seu lado. Ele será a forte mão que te sustentará. E nesses tempos onde as pessoas sofrem tanto com os problemas de ansiedade, de depressão, seja por excesso de futuro ou então de passado, por não saberem reconhecer a verdadeira importância do presente. O presente é uma dádiva que Deus te dá, é a oportunidade que você tem de viver a sua vida. Então declare outra vez. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nos braços do Senhor nós encontramos descanso, amém? Como o Deda ele falou, nos braços do Senhor a gente encontra paz, a gente encontra alegria, a gente encontra a razão do nosso viver, a razão da nossa existência, a razão da nossa vida está no Senhor, amém? Então, que Deus nessa noite possa assim tocar o seu coração de uma forma muito especial, amém? Vamos estar recebendo a palavra nessa noite assim de uma forma muito especial no nosso coração, em nome de Jesus. Chama aqui Mazinho, Mazinho, chega aí, se estacione aqui, amém? Levantar aqui um pouquinho. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, com todos que estão aí nos assistindo. E como é bom, né, estar aqui para compartilhar a palavra de Deus contigo. É experiência nova, né? Até fiquei nervoso, você viu, Nivaldo? Até parece que está cheio de gente aqui, mas graças a Deus pelo Espírito Santo, que é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá graça, e pelas misericórdias eternas do nosso Deus, a gente está aqui. Amém? Vou só regular aqui a pancheta aqui. Como Deus é bom, né? Quero compartilhar um texto contigo e falar com os irmãos aí, os jovens,
essa galera aí, né, Niva? Como Niva diz, a galera que nos assiste, né? Que é bom estar contigo, e a gente tem sentindo muita falta dos irmãos, como já tenho dito. Então, antes de você botar qualquer comentário aí, pensa bem no que você vai falar, né? Não diga que está com saudade de mim, não. Ô, irmão Mazinho, estou com saudade de você, que aí eu vou te dar uma resposta bem dura. Eu vou falar, eu estou vindo na igreja nos domingos, a quarta, às vezes eu venho e não vejo você, já está na hora de você voltar também. Sabe? Então, não fala que está com saudade, não, porque você tem um número do meu WhatsApp, sabe onde eu moro. Vocês sabem que eu sou bem franco. Mas eu não estou aqui para puxar a orelha de vocês, não, viu? Eu estou aqui para trazer uma palavra abençoadora. Uma palavra que vai edificar a sua vida. Basta que você absorva e esteja com o coração aberto para o que Deus vai falar contigo nesta noite. Vou orar, né? Pedir a Deus que nesta noite, neste dia, o Senhor venha trazer a iluminação da sua palavra, a iluminação do Espírito Santo sobre a sua mente, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para a gente entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Pai para as nossas vidas. E que o Senhor possa falar de uma forma especial com todos, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é possível ser diferente? Não é uma pergunta, é uma afirmativa, né? É possível ser diferente. Né? Quando o Deda estava aqui ministrando, ele até falou assim, do tempo presente, que o presente é uma dádiva de Deus. E é mesmo. E eu sempre fico pensando, 2020, quantas gerações já passaram? Quantos homens de Deus já partiram? Quantas pessoas cheias de talentos, cheias de dons, Deus o chamou, o recolheu, e também porque passou a sua época. Mas 2020 é o nosso tempo, é a nossa geração, né? O último grande homem de Deus que deixou um legado enorme aí, que morreu há pouco tempo, foi Billy Graham, né? E Billy Graham marcou a sua história. Então Deus quer que, através de nós, né, durante essa pandemia aí, ninguém imaginava, né, que nós iríamos passar por esse momento tão difícil. Mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos levado a resistir às dificuldades e tem nos feito vencedores. E hoje o Senhor está te chamando para ser diferente. Você vai entender um pouquinho o tema quando eu começar a diluir essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ler um texto contigo, você que pode acessar a sua Bíblia ou até ler, acompanhar conosco aí, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 10, verso 6. Eu vou ler em três versões, que é uma palavra tão tremenda que eu quero que você medite e toma posse disso. Então, por isso que eu vou ler em três versões. A primeira é na linguagem de hoje. Então, o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Olha só que o texto está dando base para o nosso tema. É possível ser diferente. Então, o Espírito do Senhor dominará você, o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Na versão de Almeida corrigida, ele fala assim:
o Espírito do Senhor apossará de ti e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Essa versão está falando de homem, eu quero falando de gênero, não é homem, mas nós vamos falar sobre, essa é uma palavra para homem e mulher, para você que tem um chamado de Deus. Na versão da Viva, é interessante como eles interpretam o texto. Nesse momento, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, e você profetizará com eles, e serás transformado em uma nova pessoa. Veja aí, o Espírito do Senhor virá sobre você, e você profetizará como eles, e serás transformado em uma nova pessoa. É interessante, queridos, que é possível ser diferente. Quando eu penso assim que é possível ser diferente, é porque quando eu estou em determinada situação, eu posso reagir de qualquer outra maneira. Né? Um exemplo, eu há pouco tempo tive diante de um problema muito sério, muito grande, né? Um problema pessoal, e a melhor saída era eu omitir ou então mentir. E Deus ministrou no meu coração. A verdade é muito difícil, mas a verdade tem que prevalecer. A verdade nunca vai nos trazer problema. Então, por mais difícil que seja. Então, naquele momento eu falei, é possível ser diferente. A maioria das pessoas iria sair daquela situação com uma mentira, com uma omissão. Então, fugindo do problema. Mas eu escolhi ser diferente. Eu escolhi agir com a verdade. E depois que o problema foi resolvido, eu glorifiquei a Deus. Aquilo me trouxe um gozo e uma alegria no meu espírito. Então, é possível a gente ser diferente. E eu me lembrei naquele momento do texto que Paulo fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes a gente traz essa aplicação de Paulo, esse texto que é bem conhecido, posso todas as coisas, só para as coisas positivas, para as coisas boas. Né? Eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, porque em Cristo eu posso tudo. Eu posso ter saúde, porque em Cristo eu posso tudo. Então, não é que em Deus a gente não pode ter essas coisas, mas se a gente vê o contexto lá em Romanos, em Filipenses 4:13, se eu não me engano, que Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava falando que eu sei passar fome, sei passar dificuldade, eu sei ter abundância, mas também sei viver em escassez. Então, eu posso tudo em Cristo. Então, eu posso ser diferente no meio de uma geração tão corrompida, pervertida, eu posso ser diferente. E você, jovem, que a gente é uma palavra para todos, mas direcionada à nossa juventude, você pode ser diferente, você pode marcar essa geração. É interessante, eu vou te contar uma história, talvez, você já ouviu, mas também talvez você não conheça a história de como surgiu o Prêmio Nobel da Paz. Eu fiquei maravilhado com essa história. Então, nós sabemos que o Prêmio Nobel da Paz reconhece pessoas todo ano, em seis categorias, que é física, química, medicina, literatura, paz e economia. Então, é um prêmio que é dado a esses grandes cientistas, esses grandes nomes, e além disso, deles ter esse reconhecimento, eles ganham uma medalha de ouro, né? Anualmente é um prêmio, uma medalha de ouro, ganha $1 milhão e também ganha um diploma e um reconhecimento, né, mundial. Mas como surgiu esse prêmio, essa nomeação, né, esse reconhecimento para essas pessoas? Eu achei interessante, Nobel. Por isso que eu estou falando que a gente pode ser diferente. Deus pode mudar a nossa história a partir daquilo que sai de dentro de nós, a partir do nosso querer, a partir das nossas
decisões. Então, Alfred Nobel, ele era sueco, ele foi o criador da dinamite. Interessante essa história. Ele foi criador, ele que inventou a dinamite. E quando ele inventou a dinamite, ele tinha o intuito de usar a dinamite para abrir estradas, túneis e implodir outras coisas que com outros meios não seria capaz. Mas, como tudo tem o seu lado benéfico e maléfico, o Alfred, o irmão de Alfred Nobel, o criador da dinamite, morreu. Morreu, e os jornais confundiram os nomes e achou que foi Alfred Nobel que tinha morrido. E eles botaram lá no jornal: morreu o anjo da morte, o cara que criou a dinamite, morreu o mensageiro da morte. Rapaz, esse cara ficou revoltado. Que história tremenda. Quando ele viu aquilo ali, que os jornais divulgaram que ele tinha morrido e ele tinha deixado um legado como anjo da morte, ele mudou a história da vida dele. Não foi ele, foi o irmão dele. Então ele doou a maior parte da sua fortuna, mudou o seu testamento para que fosse criado esse prêmio Nobel da Paz. Que coisa tremenda. O cara mudou a história dele. Então, é possível ser diferente, é possível a gente mudar a nossa história quando a gente reconhece que precisamos de um Deus tremendo, de um Deus que muda a situação, que muda a circunstância. Então, queridos, essa história é muito fantástica. Esse homem, com 16 anos, ele já falava 5 idiomas, já tinha um diploma de químico. O cara era um gênio, mas ele deixou um legado maravilhoso, um legado de mudança, um legado marcante de pessoas que, quando quer fazer a diferença, ela faz. Então, hoje, mais de 130 anos depois, está eu aqui, 2020, mais de um século, falando da história desse homem, desse fato marcante. Então, o que eu quero nessa noite é te motivar a ser diferente, a te motivar a ter atitudes diferentes. Mas, voltando ao nosso texto base, que o Espírito de Deus estava sobre Samuel, e ele se tornará um outro homem. Então, o que o texto nos mostra que para nós sermos diferentes, para nós termos novas atitudes, a gente precisa estar debaixo da unção do Espírito Santo. Tem coisas que a gente fala como cristão que a gente pensa, é impossível você ter certas atitudes como Jesus quer que nós tenhamos. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, aí sim, Deus realmente muda o nosso legado, a nossa história. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que vivia de forma que adulterava, não adultera mais. Então, Deus, ele muda a história. Isso é fato. E isso nós precisamos apenas reconhecer, que dependemos do Espírito Santo. Dependemos do Espírito Santo. Dependemos do Senhor para nós termos atitudes. Sabe? Tem mais de 20 anos que eu vi uma frase em um dos estudos da Atos. Era uma revista que a gente recebia em casa sobre discipulado. E estava escrito assim: as nossas atitudes precisam revelar aquilo que é do caráter de Cristo. Eu não esqueço disso. As minhas atitudes precisam revelar aquilo que é do interesse do Pai. Lembra de Jesus dizendo, quando os discípulos estavam com fome, e Jesus, e eles falando, mestre, nós estamos com fome, não tem comida para esse povo. Jesus, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
Então nós precisamos mostrar para o mundo que somos pessoas diferentes, que temos atitudes diferentes. George Miller. Interessante trazer só um pouquinho da bibliografia de George Miller. O camarada leu a Bíblia por mais de 200 vezes, sendo 50 de joelhos. E antes da sua morte, quando perguntado por um repórter o que gostaria de fazer ainda, ele de joelhos respondeu: lê mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda da excelência de Cristo. Miller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs, baseada na promessa de Deus no Salmo 68:5. Deus é o pai dos órfãos. Esses homens, o camarada leu a Bíblia mais de 200 vezes, 50 vezes de joelho, querido. E no final da sua vida, o cara dizia assim: eu ainda preciso mais conhecer Deus. Eu ainda preciso mais experimentar a essência de Cristo. Imagine nós, que somos tão limitados, que para fazer um período de 1 hora, de 30 minutos de oração, é preciso alguém ficar falando: vamos fazer uma campanha, vamos orar, vamos fazer isso. Querido, Deus quer uma adoração voluntária. Deus quer uma adoração voluntária. Dizem os seguidores de George Miller que ele teve um fato interessante, que ele estava na sua casa orando. E aí a rainha da Inglaterra bateu na porta, a sua empregada foi lá e disse: olha, Miller, a rainha da Inglaterra está aí. E ela disse que quer falar contigo. Sabe o que ele disse? Diz a ela que eu estou falando com o Rei dos Reis e que nesse momento eu não posso atendê-la. Que coisa maravilhosa, queridos. Que coisa maravilhosa é o cara saber quem é Deus. É ter uma intimidade com o Senhor. Em outra oportunidade, o seu orfanato amanheceu sem nenhum alimento para os mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: não peço nada ao homem, minha aliança é com Deus. Entrou em seu quarto e orou. O pai dos órfãos diz: falta de pão, em nome de Jesus, amém. Passado, pai dos órfãos, né, ele disse, e orou: existe falta de pão, Senhor, abençoa. E passados alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato, e o chefe que a conduzia disse: Senhor Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso, para não jogar fora, resolvemos dar para o orfanato. E Miller disse: não foi os pães que passaram do ponto, mas Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. George Miller foi um grande evangelista, teve uma comunhão invejável com Cristo e provou por inúmeras vezes o poder da oração com fé. Miller tinha um caderno onde anotava mais de 50.000 orações que foram respondidas por Deus. Lembremos de que, quando vivemos na dependência de Deus, Ele mesmo cria circunstância favorável ao nosso favor. Isso se chama dependência de Deus. Então, querido, Miller, Spurgeon, John Piper, esses grandes, John Wesley, esses grandes homens de Deus, na época do avivamento do século XVIII, eles marcaram a história deles. Agora é o momento de nós marcarmos a nossa história, de deixarmos o nosso legado. Então, Deus está te chamando para essa responsabilidade. Você não está aqui por acaso. Sabe, Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. Mesmo com os meus defeitos, que eu sou cheio de defeitos, cheio de limitações, mas às vezes eu paro no final do dia ou à noite e digo: Senhor, o que eu fiz hoje em prol do teu reino? Em prol do teu reino, do teu evangelho?
E às vezes eu fico envergonhado porque eu não fiz nada. Porque o dia todo foi buscando aquilo que é do meu interesse. Mas não é fácil, querido. Mas no texto que nós lemos, está escrito que o Espírito de Deus estava sobre Samuel. E o Senhor deu uma palavra. E através da unção do Espírito Santo, através do enchimento do Espírito, tu serás transformado em outra pessoa. Tu serás transformado em outro homem. Amém? Tem um texto em 2 Coríntios, capítulo 3. Eu amo esse texto também, versículo 2 e 3. A primeira vez que eu vi esse texto, Deus ministrou no meu coração e eu tive a oportunidade de pregar no CREAM para aqueles internos ali. E foi uma palavra maravilhosa, Deus falando sobre a carta de Cristo. E está escrito nesse texto de 2 Coríntios 3, 2 e 3, diz: a única carta que eu necessito são vocês. Vocês mesmos. Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Eles podem ver que vocês são uma carta de Cristo, escrita por nós. Carta escrita não com pena e tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo. Não esculpida em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Na linguagem de hoje diz: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Sim, é claro que vocês são uma carta escrita pelo próprio Cristo e entregue por nós. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Esse texto é maravilhoso, sabe? Paulo está dizendo que nós somos a carta de Cristo. As pessoas vão olhar para nós e ver, e as pessoas têm que ver as atitudes de Cristo em nós. Escrita e lida por todos os homens. As pessoas têm que ver em nós as qualidades de Cristo. Têm que ver em nós as virtudes de Cristo. E é uma coisa séria que eu vou te dizer. Talvez você seja a única Bíblia que alguém vai ter acesso um dia. Talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai acessar um dia. É por isso que as nossas vidas precisam falar, as nossas atitudes precisam revelar aquilo que é do interesse do Pai, aquilo que é do interesse do Criador. E que responsabilidade grande, meus irmãos. Que responsabilidade enorme essa que o Senhor tem nos dado, de estar aqui, sabe? Às vezes eu brinco com alguns funcionários meus, ou alguns parceiros, ou amigos que falam que está sofrendo. Rapaz, eu estou sofrendo demais. Estou sofrendo, está difícil. Eu falei, mas está difícil mesmo, mas tu quer morrer? Quer morrer? A minha pergunta é essa. Não, então não está ruim. Se tu quiser morrer, aí você tem que falar com Deus. Agora, ninguém quer morrer. Se você está aqui, não é para você, como eu disse, por acaso, é porque você tem um propósito. Você tem um propósito. Minha mãe tem 77 anos, às vezes ela está meio depressiva. Às vezes, a maioria das vezes ela está bem, animada, divertida. Mas como ela está meio depressiva, eu falo, mãe, a senhora está sentindo que Deus quer recolher a senhora? Só para eu ver e sondar ela. Não, meu filho, Deus ainda tem muito para me dar aqui nessa terra. E comida é uma das coisas que ela mais gosta. Come demais, viu, Nila? É uma benção. Mas ninguém quer, por mais que você diz que o céu é bom, que lá tem ruas de ouro, ninguém quer, ninguém está com vontade de ir agora. Pelo menos eu não. Volta logo, Jesus. A gente precisa deixar de ser religiosos, hipócritas. Todo mundo, quase ninguém quer morrer. Quase ninguém diz como o apóstolo Paulo.
que o morrer era ganho, que o viver era ganho e o morrer era lucro. Ou era o contrário, né? Mas o viver é Cristo, né? Mas o apóstolo Paulo, ele dizia, ele falava que era incomparavelmente melhor aquilo que Deus tem para nós do que as coisas deste mundo. E como nós precisamos ser referências, né? Falando de Paulo, eu só lembro como ele chamava a responsabilidade para si. Ele falava, eu sou um exemplo, eu sou referência. Por mais que, se você estudar a vida de Paulo, você vê os defeitos, as limitações de Paulo, como de Pedro. Mas Paulo dizia, chamava a responsabilidade para ele, olha, eu sou uma carta de Cristo. Tudo que você ouvir, tudo que você recebeu de mim, tudo que você aprendeu de mim, pode fazer. E Cristo será contigo. Pode fazer. Mas nós, muitas vezes dizemos, olha, você tem que me imitar naquilo que eu imito Cristo. Porque, muitas vezes, os nossos defeitos são maiores do que as nossas atitudes que revelam aquilo que é do interesse do Pai. Então, pense nisso. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ter acesso. E nós precisamos, né, buscar isso. Olha, querido, eu tenho aprendido há muito tempo que Deus não me chamou para ser um religioso. É por isso que às vezes eu vejo, não é que eu discordo, né? Jamais eu vou discordar de Nivaldo, do pastor Nivaldo, naquilo que diz os princípios bíblicos, os dogmas da palavra, né? A sã doutrina, mas tem posicionamento que eu posso discordar dele, né? Mas cremos, se a gente não tivesse a mesma visão, jamais eu estaria aqui na Igreja Batista, numa convenção batista. Por isso que eu estou aqui. Mas tem coisas que a gente vê de outra forma, que não é pecado e que cada um pode ter sua opinião. Então, nós precisamos. Tem coisa que você não concorda comigo, e aí eu preciso respeitar. E você precisa respeitar também o meu posicionamento. Quando eu digo que ser religioso, né, porque tem muita gente religiosa, e Jesus também não gostava do religioso, dos fariseus, dos escribas, mas Jesus era bem simples, né? Jesus era bem simples, e a gente falando do Evangelho, eu tenho buscado isso. Você vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes essa semana mesmo eu estava orando, graças a Deus eu posso até acomodar um pouquinho por um tempo de orar continuamente, mas quando eu oro, nesse propósito mesmo de oração de 30 minutos, eu tenho a facilidade. Se eu for orar 30 minutos, eu oro 1 hora, 2 horas, 3, depende do meu tempo, mas se eu não me controlar, eu me envolvo ali na oração por muito tempo. E isso é prática, né? Isso faz parte da minha vida. Mas uma coisa que eu vou te ensinar é porque eu não faço aquela oração religiosa. Esdras está ali, ele sabe. Às vezes eu estou lá na sala sentado, à noite, de madrugada, ele levanta e me vê ali. Eu estou conversando com Deus. O Espírito Santo está aqui. Como diz Benerrim, né, naquele livro Bom Dia Espírito Santo, aprendi ali com ele também. Eu falava assim, Espírito Santo, eu quero bater um papo contigo aqui. Eu estava até orando pela irmã do pastor e eu disse, Ô Senhor, tu viu o pastor falando da irmã dele lá? Tu sabe que a mulher precisa da tua ajuda. Tu sabe que... E eu sei que o Senhor pode curá-la, que o Senhor pode fazer um milagre agora. E aí, pai, como é que vai ficar? Então, Deus é uma pessoa e a gente se relaciona com Ele. Esses paradigmas religiosos que precisam ser quebrados, facilita aí. Então, você não tem amigos que você para bater papo, que você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas ali. Se você não olhar no relógio, você fala, poxa, eu tinha tanta coisa para fazer, fiquei aqui. Mas porque a amizade é boa, o papo é bom, mas pelo contrário tem uns que é prosa ruim, né? Que você não aguenta 5 minutos de papo. Mas o Espírito Santo
é algo tremendo. O Espírito Santo é o nosso consolador, aquele que nos conduz em vitória, aquele que nos leva, né, de triunfo em triunfo, e aquele também que nos dá ânimo na hora da dificuldade, na hora que as coisas não dão certo. Nem sempre as coisas vão dar certo. E a gente precisa entender isso, sabe? Eu não gosto, eu respeito, como eu disse, assim, que as pessoas podem não concordar comigo, como eu não concordo. Eu não gosto dessa frase, eu não gosto na verdade, não é que eu não gosto da frase, é porque eu não aplico essa frase de uma forma tão constante como o povo tem aplicado nas igrejas e na vida de algumas pessoas, porque eu tenho certeza que essa frase não encaixa em qualquer situação. A frase é essa: Deus está no controle, sabe? Isso, para mim, virou algo assim comum, como aquele camarada daquela propaganda que dizia assim, sabe de nada, inocente. E todo mundo começou a falar. Você quer ver um exemplo? Você vai para uns 15 dias atrás, acho que não tem 15 dias atrás não, aqui em Piripá, pertinho de Conquista. Uma mulher deixou suas 2 filhas gêmeas, passou aí na televisão, com 20 e poucos dias de nascida, a coisa mais linda. Acho que estava em cima da cama, o cachorro dela, de estimação, foi lá, vocês ouviram, e matou as 2 crianças. E eu fiquei imaginando aquela mente daquela mulher. Você acha que se alguém chegasse lá e falasse assim, não fica assim não, Deus está no controle, ela ia entender? Não, queridos. Você precisa buscar algo do coração de Deus, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, do coração do Pai, para trazer refrigério para a alma daquela pessoa. Sabe como eu vejo essa questão de... Já falei e falo também, não estou dizendo que é errado alguém dizer, mas eu falo que nem em toda situação você pode aplicar essa frase. Eu vejo dessa forma: Deus tem o controle, sabe? Quando Jesus disse assim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Quando Jesus disse, vem após mim, Jesus está dizendo, olha, eu estou na frente. Você tem que vir atrás de mim. E muitas vezes a gente, passa, aqui é Jesus. E nós devemos estar aqui atrás, no microfone. Mas muitas vezes a gente faz isso. E aí, Jesus fica atrás. Jesus está dizendo, você tem que vir após mim. Deu para entender um pouquinho? O controle, a ilustração que eu mesmo criei sobre essa questão do controle. Você está na sala de sua televisão, na sua sala de TV. Você tem o controle da sua TV na mão. Você pode mudar de canal ali, porque você tem um controle. Mas isso não impede que Esdras, eu estou falando eu e Esdras na minha sala lá de casa, vai lá direto na televisão e aperte o botão que tem na TV e mute. Eu não precisei usar o controle. Então, o pastor falou um pouquinho quarta-feira sobre a vontade permissiva de Deus, a vontade soberana de Deus. É aquela ilustração, Nivaldo, que Sara fez um dia aqui, do banquinho. Você dá o controle para Deus e depois você toma. Então, quando eu estou debaixo do Espírito Santo de Deus, quando eu estou sujeito à vontade de Deus, Deus tem o controle da minha vida. Mas quando eu estou afastado de Deus, quando eu não busco aquilo que é do interesse de Deus, Deus não está mais no controle, eu estou no controle da minha vida. E a Bíblia diz que o homem colhe aquilo que ele planta. O próprio Davi disse, o que eu poderia dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E às vezes eu fico assim, Deus, o que Tu quer de nós? O que a gente pode fazer para agradar o Senhor, Deus Todo-Poderoso? Mas é interessante, queridos, como você quebra esse paradigma religioso, você fala,
Você não fala assim, mas tu és o excelso, apesar de eu ser o excelso, mas agora tu é meu paizinho, tu é meu pai, tu é aquele que cuida de mim, meu cuidador, aquele que me leva nos braços, e tu sabe que eu não tenho nada para te oferecer, mas o teu amor é eterno, o teu amor é incondicional, o teu amor não impõe condição. Você tem que fazer para eu gostar de você, você tem que me agradar. Isso não, isso está totalmente fora do Evangelho. Lá em Romanos, Paulo diz que o Senhor nos amou sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Então, Deus não precisou de nenhuma atitude nossa para Ele nos amar. Ele nos amou de uma forma especial. De tal maneira, né? Então, voltando aqui, Deus está te chamando para você ser luz. Querido, se você parar para pensar, como que esse mundo está obscuro? Quantas pessoas precisando de luz? E quem é a luz? Sou eu, é você, para iluminar a vida dessas pessoas. Essa madrugada, acho que foi a madrugada essa semana ainda, eu estava orando e eu refletindo. Ninguém vai diante de um espelho com a luz apagada, desligada, porque ela não pode ver a sua imagem. Quando alguém vai no banheiro ou no closet para ver a sua imagem, se maquiar, ela vai, primeira coisa, ligar a luz, e tem que estar bem iluminado. E quantas pessoas que estão depressivas, e que hoje não tem mais nem ânimo de olhar no espelho. Sabe por quê? Porque na mente dela tem uma escuridão terrível. E ela está precisando que eu e você se achegue a ela e diz, olha, eu sou a luz. Não precisa ser dizer, é você chegar com as suas atitudes e dizer, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para o que você precisar. Eu estou aqui para que você reanime, o Senhor te ame. Aí, sabe que e automaticamente acende a luz do ânimo dela, da esperança. E essa pessoa vai se sentir bem mais importante. E Deus vai trabalhar no coração dela. Quando a Bíblia diz que nós somos sal, é porque tem pessoas que precisam ser salgadas, pessoas que precisam ser temperadas, misturadas com aquilo que o Senhor nos deu. Essa essência transformadora, esse poder transformador que é o Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa, nessa noite, ministrar no teu coração. Você que está acomodado, você que está desanimado, atribulado, sabe? Peça ajuda. Peça ajuda. E você que tem o Espírito Santo de Deus, que tem consciência que o Senhor te chamou para fazer a diferença na vida de uma pessoa, para fazer a diferença nessa cidade onde você mora, nesse bairro onde você mora, nessa rua onde você mora. Levante, desperte, seja uma carta de Cristo na vida dessa pessoa. Amém? Que o Senhor possa ministrar no teu coração essa palavra e entender. Você precisa tomar posse que o Espírito Santo de Deus habita em você, sabe? Como eu li a história de George Miller aqui, ele era o pai dos órfãos. E o Senhor diz assim, olha, que ele deu, o apóstolo Paulo falando lá em Efésios, que o Senhor deu o Espírito Santo como penhor da herança, das promessas que ele tem para nós. O Espírito Santo é aquele que garante que Deus vai cumprir tudo o que ele prometeu. E o que ele prometeu? Vida eterna, salvação, uma vida de contentamento. Nós precisamos buscar isso, contentamento em Cristo. Uma vida que satisfaz, ainda que a circunstância diz ao contrário. Deus, Ele opera em meio ao caos. Deus, Ele não muda os princípios, mas a circunstância Ele muda. Então, por mais que você está passando uma situação difícil, o Senhor
está te dizendo: tu és meu, vem para perto de mim e eu iluminarei o teu caminho. Amém? Que Deus abençoe. Quero deixar um abraço aí. Vem à igreja. Vem à igreja, senão vai ser o jeito a gente ir atrás, né, Niva? Ir atrás com cinto e dizer: eu sinto muito, mas eu vim. Essa semana, Anivaldo, eu mandei umas mensagens para as irmãs aí: irmãs, não é jovem não, né? Uma senhora que eu já tenho intimidade, está sumida da igreja. Falei: olha, já terminou o São João, São Pedro, está na hora de você voltar. Elas ficaram horrorizadas. Eu falei: olha, está na hora de voltar, gente. Acabou as festas. Brincando com elas, né? Mas a gente sente falta dos irmãos. E graças a Deus que o Senhor colocou a Igreja Batista da Paz, né? Estava falando com o Patrick domingo. Rapaz, quando eu vejo Esdra, vejo Nicolas, meus filhos na igreja, como é importante. Talvez para mim, eu possa falar assim: a igreja, eu não preciso mais da igreja. Alguém pode dizer assim: você tem mais de quase 30 anos dentro de uma igreja, você já tem uma certa maturidade, a gente ainda precisa. Agora, quem mais precisa é os jovens, os adolescentes, que o caráter está sendo formado. Isso é muito importante. Personalidade é uma coisa nata, a pessoa já nasce com a personalidade, mas o caráter é algo que vai se adquirindo. E aqui, neste lugar, é o lugar certo para que nossos filhos, seus irmãos, seus sobrinhos, sua família venha se achegar a Cristo. Em nome de Jesus, amém.